é o Espírito Santo. Como é maravilhoso poder falar de Deus. E de Deus que está tão perto. Ele está dentro de nós hoje. E isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. Quando depois da volta de Jesus aos céus, ele cumpriu o que ele prometeu para nós, para a sua igreja. Ele não nos deixou órfãos. Ele mandou o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, para morar dentro de cada pessoa que pudesse invocar o nome do Senhor e ser salvo, como penhor, não é? Como garantia de que Yeshua vai cumprir a sua palavra e vai nos buscar. Ele deixou o seu próprio Espírito hoje, no coração, no espírito de cada pessoa que confessa o nome de Jesus, porque é impossível confessar Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. Esse Espírito que sempre esteve presente em toda a obra, né, que foi realizada. Quando houve trevas sobre a face do abismo, por causa da queda de Satanás, por causa do levante contra o nosso Deus, o Espírito pairava sobre as muitas águas. E quando o nosso Deus falou, haja luz, foi o Espírito Santo que gerou a luz de Deus. Esse mesmo Espírito foi quem gerou Jesus no ventre de uma das virgens de Israel. O mesmo Espírito que veio na plenitude sobre Yeshua. O que é a plenitude do Espírito? Meu Deus, é grande demais. Se você que está me ouvindo, que também crê em Jesus, tem o Espírito, se no domingo de manhã ou no domingo à noite, que pessoas do mundo inteiro estão se reunindo, servindo a Jesus, adorando o nosso Deus, e todas elas têm o Espírito, o que é a plenitude do Espírito que estava sobre Yeshua, o Mashiach. Essa palavra Mashiach quer dizer ungido. Ungido é um dos símbolos do Espírito Santo. Assim como nessa imagem que você está vendo, né? O derramar do azeite é aquilo que se fazia para se separar, se consagrar, não é? Para se reconhecer alguém como rei, alguém como sacerdote, alguém como profeta do nosso Deus. Um símbolo do Espírito Santo, que não se mistura com a água, não é? Que vem sobre as nossas vidas, para que a gente possa ter a presença de Deus, não mais agora, não é distante, mas dentro de cada um de nós. Para mim, uma das expressões lindas sobre o Espírito Santo é quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Davi, quando foi derramado sobre ele o azeite da unção. É como se Deus tivesse tomado Davi. Agora você é meu, agora você vai me servir. E por isso é tão significante para nós sabermos que o rei Davi nasceu em Shavuot, em Pentecostes, e ele também morreu em Pentecostes. Uma pessoa que foi guiada pelo Espírito Santo nos seus momentos mais difíceis, né? Mesmo nos momentos em que ele estava pecando contra o Senhor, Deus nunca o abandonou. Mesmo confrontado em seus pecados, Davi, pelo Espírito Santo, confessou os seus pecados, não os reteve, mas clamou por Deus misericórdia, como que pré-anunciando o que Jesus disse que aconteceria, que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Talvez compreendemos mal que houve uma época que só o Pai lidava com os seres humanos, e aí depois quando Jesus veio a esse mundo, né, então ele esteve ali durante 33 anos e meio lidando com as pessoas, e agora é o momento do Espírito Santo, né? Queridos, o Espírito Santo sempre esteve presente, porque o Espírito Santo é Deus, e o nosso Deus é um, e foi o Espírito Santo que ungiu profetas, foi ele que se derramou sobre os valentes de Davi, pessoas simples, pessoas comuns, mas que pelo poder do Espírito Santo fizeram proezas para o nosso Deus, derrotaram gigantes, destruíram exércitos. O Elias, o profeta Elias, ele correu mais do que os carros de Acabe. Quantas coisas gloriosas o Espírito Santo de Deus tem feito. Houve um dia em que Deus disse a Moisés, eu vou pegar o meu Espírito que está sobre você, eu vou colocar sobre outros 70, deixando muito claro que o nosso Deus que é um, ele é o Pai e ao mesmo tempo ele é o Espírito, como na criação, ele é o Pai que disse haja luz, e a luz foi gerada, e essa palavra de Deus é o próprio Yeshua. Por isso Yeshua disse aos seus discípulos, àquela geração e hoje a nós, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras e o poder de Deus têm que andar juntos. Exatamente isso que celebramos em Shavuot.
Porque o nosso Deus, como falamos na última ministração, nos deu a sua palavra, mas é o Espírito que vivifica a palavra. Yeshua é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E quando ele se entrega por amor de nós à morte, e ele vai para o Hades, lugar de sofrimento, lugar de condenação, é o Espírito da vida que vai e ressurge e traz de volta Jesus dentre os mortos. É o Espírito que vivifica a palavra. Conhecemos isso, mas temos que colocar em prática, temos que entender a plenitude dessa expressão. Porque toda palavra que recebemos dentro de nós, ela é liberada para um fim proveitoso. O nosso Deus diz que a sua palavra não voltará vazia, sem cumprir os seus propósitos. E é justamente o Espírito Santo que vai ativar a palavra de Deus em nós, para que nós possamos ter uma fé ativa, não uma fé morta. Não dizer que cremos, mas não agirmos. O que nos leva a poder agir é o Espírito Santo, é o poder de Deus. O Espírito Santo, quando ele se manifestou lá sobre aqueles 120 homens e mulheres, houve como que uma manifestação gloriosa, aquele som, aquele ruído como de um vento muito forte e impetuoso. As línguas de fogo que pararam sobre as cabeças daqueles 120 homens e mulheres. Essa manifestação gloriosa, eu acredito que você que está me acompanhando também experimentou na tua vida. Porque hoje, meditando, me preparando para falar sobre o Espírito Santo, eu não tive como não lembrar, como não me emocionar do dia em que eu fui cheio da presença de Deus, do dia que o Espírito Santo se derramou sobre a minha vida. Eu falo por Ele. As minhas palavras são dele, são as palavras de Cristo no meu coração que brotam de dentro de mim. E foi assim desde aquele dia que a presença gloriosa de Deus veio sobre a minha vida. Se o teu coração está queimando aí, também é pela presença de Deus. Moisés falou muito bem, quem dera que todos profetizassem. Em outras palavras, que todos fossem guiados pelo Espírito Santo, que todos tivessem o Espírito Santo, o Espírito da profecia, o Deus do Espírito dos profetas, habitando no coração de cada pessoa. Quem dera que isso acontecesse. E para a glória do nosso Deus, para a nossa grande alegria, para que o nome de Jesus seja conhecido, entronizado no meio das aclamações do seu povo. O Espírito Santo, conforme a profecia de Joel, há quase 2000 anos, foi derramado sobre toda a carne. Essa profecia de Joel, ela tem a ver com aquela promessa que o nosso Deus fez para o seu povo, que a terra que Deus passava a entregar ao seu povo, não era como a terra do Egito, de onde eles tinham saído, mas era uma terra de montes e de vales, uma terra que depende das chuvas. As chuvas vêm dos céus. E o nosso Deus prometeu para o seu povo as primeiras chuvas e também as últimas chuvas. Pois quando caem as primeiras chuvas, não é, em Israel, as primeiras chuvas para a colheita, as primeiras chuvas caem na época de Pentecostes. As primeiras chuvas caem no início do ano do trabalho. O nosso Deus disse que o ano se iniciava em Pêssar. Então não me importam os calendários rabínicos, não me importam as tradições humanas, não me importam as traduções da Bíblia que falam de chuva serô, de chuva temporã, e ninguém entende o que isso quer dizer. Porque o nosso Deus disse que Ele daria as primeiras chuvas e Ele daria as últimas chuvas. E o nosso Deus disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, na manhã de Pentecostes, ele diz que ali estava se cumprindo a profecia de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, pois as primeiras chuvas começaram, e essa obra nos tem mantido ainda hoje, pelo poder do Espírito Santo, em renovações, não é? Em avivamentos que Ele tem dado no decorrer da história da igreja, nesse último século, várias vezes. Nesse último século, no início desse tempo que estamos vivendo, agora no século 21, o nosso Deus tem se derramado em muitos lugares. Assim como aconteceu nas ilhas do Reino Unido, assim como aconteceu lá em Los Angeles, na Azusa Street, assim como tem acontecido em tantos lugares, como foi em Belém do Pará, quando o Espírito Santo chegou aqui na nossa nação para tocar fogo na Igreja de Cristo no Brasil, e através de brasileiros, o nosso Deus também pudesse alcançar outras nações da terra.
Que coisa linda o poder do Espírito Santo. Que coisa linda Deus está fazendo agora, despertando muitos ministérios com zelo pela palavra e com fome pelo Espírito Santo. O que podemos ver, que nós começamos a sentir as gotas das últimas chuvas que estão chegando. O tempo, ele tem mudado. Temos percebido como quando uma frente fria está chegando, depois de um calor insuportável, de um clima abafado, os ventos começam a mudar de direção e as coisas começam a ficar nebulosas. Mas o que isso indica? Uma grande chuva que está chegando. Isso indica que uma nova estação, que as últimas chuvas que o nosso Deus prometeu para a maior colheita de todos os tempos está chegando sobre nós. É tempo de clamarmos por chuva. O profeta Zacarias, usado pelo Espírito Santo, ele declara: peça por chuvas no tempo das chuvas. É tempo de nós clamarmos juntos pelo maior derramar de todos os tempos do Espírito Santo. Que oportunidade de estarmos juntos, celebrando o Pentecostes, sendo gratos por aquilo que o nosso Deus fez e tem feito, mas clamarmos pelo maior derramar do Espírito Santo de todos os tempos. Se aquilo que aconteceu em Pentecostes tem permitido que o Evangelho seja pregado em toda a terra, vocês imaginam as últimas chuvas do Espírito, o que o Senhor não vai realizar com pessoas simples como nós, com jovenzinhos, com homens, com mulheres, com anciãos, tendo sonhos, tendo direções de Deus, jovens tendo visões, tendo palavras específicas do nosso Deus sobre aquilo que deve ser realizado. É um tempo glorioso esse que o nosso Deus tem para a nossa vida. Temos que estar juntos, temos que estar com o coração ligado nos céus, unidos uns aos outros, porque aquilo que Deus tem para nós não é para uma minoria, não é para um grupo de líderes, um grupo de doutos, é para toda a carne. Os nossos filhos profetizarão, os nossos anciãos sonharão sonhos, os nossos jovens terão visões, a palavra de Deus será pregada em todo o mundo, todos ouvirão que o Senhor é Deus, que Jesus é o Senhor, Ele é a salvação, não há salvação em nenhum outro nome. Jesus, ao escrever as 7 igrejas, através de João, ele diz, ele assevera, ele nos chama a atenção: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. É um tempo de nós ouvirmos a voz de Deus, que não está longe, que não vem de fora, ela está dentro de nós. Temos que ouvir aquilo que o Espírito Santo tem falado à igreja, porque nós somos parte da igreja, não vem de fora, não está longe, está no nosso meio, está nas nossas reuniões, está na busca intensa do amor de Deus, do derramar da sua palavra, do seu Espírito sobre todos nós. Está na nossa comunhão, na nossa ardente expectativa por essas chuvas que estão chegando. Eu não sei se você vai se molhar, mas que vai chover, porque o nosso Deus prometeu, e o que Ele prometeu Ele é fiel para cumprir. Como Ele fez no passado, Ele cumprirá novamente. E nós, em nome de Jesus, queremos estar prontos para esse grande derramar que está vindo sobre todos e que vai preparar a maior colheita de todos os tempos, de pessoas de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações, porque diante do nosso Deus haverá muito mais gente do que no inferno, porque o nosso Deus é um vencedor invicto, Ele nunca perdeu. E Beshem Yeshua, no nome de Jesus, é isso que essa expressão quer dizer: nós vamos colher. A Bíblia diz que no tempo da colheita, o filho que não sai para colher envergonha o pai. Nós não vamos envergonhar o nosso Pai. Cheios do Espírito Santo, no poder dessas últimas chuvas, nós vamos colher a 100 por 1, segundo a promessa do nosso Deus para nós. Vamos juntos, e que a mão poderosa de Deus, como dizia Ezequiel, a mão do Senhor veio sobre mim, a mão do Senhor veio muito forte sobre mim, que você sinta a mão poderosa de Deus vir com muita força sobre a tua vida, te fortalecendo, te pondo em pé para essa obra gloriosa que Ele tem para todos nós. Que Deus te abençoe. Bom, estou muito feliz que você está aqui com a gente, participando dessa série de ministrações até Shavuot, essa festa tão incrível do nosso Deus. Eu tenho uma oportunidade para você. Nós, como igreja local, celebramos as festas do Cordeiro, assim que eu gosto de chamá-las, desde o ano de 2000, quando nascemos como igreja. E a cada ano, como nosso Deus é infinito, Ele é eterno,
Ele tem nos acrescentado com revelação do coração dele para nós, a cada festa, a cada ano. E nós temos já ministrado em seminários em muitos lugares da nossa nação, mas agora em julho desse ano, nós vamos ter um seminário sobre as festas do Cordeiro, as Hagim, como se fala em hebraico. Eu quero muito que você participe disso. Então, para isso, você deve se inscrever nesse link que está aqui abaixo, para que você possa garantir a sua vaga, garantir a tua participação. Vai ser imperdível, você vai ter oportunidade, além de ouvir detalhes sobre as festas, ter oportunidade de fazer perguntas, de tirar suas dúvidas. Talvez você já celebre e talvez está na hora de você expandir ainda mais aquilo que Deus já tem te dado. Então, vai ser uma honra poder estar com você. Não deixe de se inscrever e vamos juntos, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer conosco. Shalom.